Vamos continuar falando de saúde agora, né? Eu estou recebendo a doutora Fabiana Baroni, que disse que é mastologista e cirurgiã oncológica do AC Camargo Cancer Center e também membro da Comissão Mulheres da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a SBCO. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Tá aí um assunto extremamente importante, né? Que todos os anos, é claro que a gente traz aqui, não só no mês de outubro, a gente deve falar sobre isso sempre, né? Porque é um alerta sobre um tipo de câncer ou uma localização de um câncer que tem uma incidência assustadora entre as mulheres, né? É um dos cânceres hoje com maior incidência, não é? Sim, tirando os cânceres de pele, principalmente aquele câncer que é causado pelo sol, o câncer de mama é o mais frequente e infelizmente ainda é o que mais mata as nossas mulheres. Por isso que é tão importante ser falado, não só em outubro, né? Realmente, como você disse, tem que ser falado o ano todo. E por que a gente ainda tem essa incidência muito grande de mortes entre as mulheres? Porque a gente tem um diagnóstico tardio acontecendo na maioria dos casos ainda, doutora? Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos muitos casos de câncer diagnosticados em fases mais tardias. Se nós conseguíssemos fazer diagnósticos mais precoces, essas taxas de mortalidade, elas certamente reduziriam. Só que, infelizmente, todo o nosso trabalho, né, de melhorar os diagnósticos precoces, melhorar os tratamentos, eles foram por um caminho, mas a pandemia acabou impactando, né, o tratamento de muitas mulheres, o diagnóstico precoce de muitas mulheres. Então, existe esse alerta, né? É extremamente importante a gente estar conversando aqui, que todas as mulheres que estão, né, nos vendo, que estejam realmente sabendo sobre esse assunto, porque está na hora de retomar, né? Não houve só a pandemia, não houve só o Covid, houve também o diagnóstico de câncer que estava acontecendo enquanto a pandemia estava durando. Então, e a gente existe um represamento de casos aí também, né? Que impactam diretamente nesses números que a gente encontra hoje, né? Nós já tínhamos números que não eram os ideais. Nós já tínhamos números nós já tínhamos muitas pacientes fazendo diagnóstico em fases mais tardias, mas certamente com a pandemia isso acabou piorando ainda mais. E a gente pode dizer que é uma falta de acesso aos tratamentos e a esse diagnóstico precoce, que a maior parte das mulheres sofre hoje, ou existe também a questão da negligência, do depois eu vejo, faz não sei quantos anos que não vou ao médico, ou a gente pode dizer que esses dois fatores são interligados de alguma forma? Existe essa correlação. É claro que no Brasil nós temos a grande parte da população que precisa do SUS, né? Então o acesso a um atendimento ele vai ser diretamente proporcional àquele diagnóstico precoce. E a procura mas enorme, é né? óbvio isso. Então a procura é enorme. Se a mulher ela deixa se ela acaba deixando um pouco mais para frente, esse diagnóstico acaba por ser mais tardio. Mas nós também temos uma quantidade de pacientes que, mesmo que elas façam tudo direitinho, né? Porque eu acho que não é muito justo a gente falar que, de repente, a mulher deixou, se negligenciou, né? Que ela negligenciou a sua própria saúde. Nós temos inúmeros tipos de câncer de mama. Nós temos cânceres que são extremamente precoces e que, realmente, se a gente fizesse a mamografia, se nós fizermos a mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano, nós já vamos conseguir fazer o diagnóstico num momento muito mais precoce e chegamos àqueles tão sonhados, né, ou ditos 95% de chances de cura. Mas algumas mulheres fogem dessa curva, né? Algumas mulheres fogem dessa curva. E fogem porque às vezes tem algum tipo de tumor que já é mais agressivo, já desde o princípio, que muitas vezes ela... Exatamente nós temos muito esse padrão, né? Nós mulheres, nós cuidamos de todo mundo. A gente cuida de gato, cachorro, papagaio, cuidamos de todo mundo, mas muitas vezes nós nos esquecemos. A gente esquece de se colocar na agenda. Então, e um ano passa muito rápido. Então, acho que é importante dizer que faz parte desse processo do autocuidado, do diagnóstico precoce, um pouco de tudo. Nós precisamos melhorar acesso ao diagnóstico e aos tratamentos adequados no Brasil. Nós temos que, por outro lado, alertar as mulheres que se coloquem, né? Você que está aqui assistindo esse programa agora, se coloca na agenda, dá uma checada. Não, mas eu acho que eu fiz exame esse ano. Não, vai checar, porque é muito comum a paciente chegar no consultório, não, doutora, eu vim faz 6 meses, você vai checar, às vezes dá 2 anos e ela não esteve no consultório. E o tempo passou rápido, ela nem percebeu, né? E por isso que essas campanhas são tão importantes, né? Você
teve uma fala perfeita também nesse sentido, também pelo seguinte, muitas vezes passou tão rápido que a gente não percebeu, né? Nossa, faz tudo isso. Aí, de repente, vem um Outubro Rosa e fala, olha, você precisa fazer o seu check-up. Vai lá e olha quando foi a última vez que você fez. Realmente, perfeito, né? Agora, a gente também tem que prestar atenção com relação à agressividade dos tumores, né? Tem o diagnóstico precoce, que é muito importante, mas também torcer para que esse diagnóstico não seja de um câncer muito agressivo, né, doutora? Exato. Se a gente fosse pensar no mundo ideal, na verdade, o ideal seria que a gente tivesse sempre um diagnóstico através da mamografia, né? Então, a mamografia é capaz de identificar lesões muito pequenininhas, onde o exame físico não seria capaz de identificar, a mulher também não conseguiria se palpar, só que, infelizmente, como a gente está falando aqui, infelizmente no Brasil, nós temos uma grande quantidade de mulheres que ainda faz diagnóstico através do autoexame, né? E isso é ruim, porque na prática, é ruim por um lado e bom por outro, porque a partir do momento que a mulher percebe alguma modificação na sua própria mama, ela vai ao médico para procurar uma ajuda, né? Mas o ideal seria que essas mulheres se antecipassem a esse autodiagnóstico. Então, a gente precisaria fazer os exames, então, fazendo a mamografia, essa mamografia consegue identificar coisas muito pequenininhas antes da própria mulher sentir e antes do médico palpar. Mas existem alguns sinais de alerta, né? Esses sinais de alerta, eu trouxe até aqui duas mamas, né, para mostrar para quem está assistindo a gente, para ficar bem didático, tá bom? Programa de escolinha. Vamos lá, vamos orientar as nossas mulheres, tá bem? Aula importante. Aula importante. Vamos lá, mulheres, prestem atenção. Aliás, e homens também, né? Porque a cada 100 casos de câncer de mama na mulher, nós temos um caso de câncer em homem. De mama masculino. Também temos casos de câncer masculino. É importante que eles também se cuidem. Exatamente, olhem, né? Porque senão às vezes fica muito outubro rosa, e existe essa questão, então é rosa, é só mulher que pode ter, mas não funciona bem assim, lembrado, não é, né? O gênero não importa, o que importa é se tem mama. Sim. Quem tem mama pode ter câncer. Então eu trouxe aqui para vocês, essa ação foi super bonitinha, foi linda, uma ação da C. Camargo com a FON, e eles colocaram aqui, nós fizemos 2 tipos de mama. Tá bom? Então, vou deixar aqui mostrar para vocês. Uma das mamas é uma mama que está completamente normal. Então, ela tem a forma normal, ela tem o mamilo, né, que tem o seu formato habitual. É óbvio que alguém pode falar, não, mas o meu sempre foi para dentro, né? Eu sempre tive um mamilo afundado, desde a época da amamentação. Ok, se isso foi algo que sempre aconteceu... Isso é uma característica anatômica daquela mulher, tudo bem, né? Não tem problema, mas se isso apareceu de repente e de um lado só, é algo para se chamar a atenção. Então, o formato da mama está todo bonitinho, mas aí essa outra mama aqui, nós temos algumas coisas que estão um pouquinho diferentes dessa, né? Nós temos aqui, ó, tá vendo? Um mamilo que está invertido, que está afundado, tá? Então, a gente não tem aquele mamilo para fora, né? Mas o outro tá para fora. Então, só um afundou. Se a gente palpa, de repente percebe que tem aqui, depois eu vou te mostrar, você vai ver, você vai sentir, a gente tem uns carocinhos, né? Tem uns nódulozinhos. E nós temos aqui, até está escrito aqui assim, ó, encontre os 3 nódulos. Então nós temos aqui um nódulo bem redondinho, parece uma bolinha de gude, sabe? Tem todo o contorno bonitinho, esse nódulo, bem bonitinho. Parece realmente, normalmente lembra um nódulo benigno. Nós temos daí um outro aqui que é difícil, ele é mais disforme, parece que tem umas espículas, uma coisa meio em formato de sol, que é um nódulo irregular. E aí é muito interessante porque as pessoas começam a apertar para tentar achar o terceiro nódulo, mas aí está a grande sacada. O terceiro nódulo você só pode ver pela mamografia. Então a gente consegue, né? Exatamente, que ainda não dá para palpar. Sim. Então acho que isso é uma coisa... E esse é o ideal, né? Exatamente. Então isso é bem didático, óbvio, não significa que todos os nódulos, quando se percebe, sejam câncer, mas são sinais de alerta que podem mostrar a essa mulher que está na hora de ir para o médico, tá bem? Tem que investigar. E é verdade que quando a gente consegue apalpar esse nódulo, ele já está num estágio que a gente não gostaria que ele estivesse? Que o ideal é encontrar enquanto ele não é apalpável? Na prática, sim, porque existe uma tendência de os médicos terem uma capacidade de uma avaliação por conta de prática, de encontrar nódulos de em torno aí de 1 centímetro, se esse nódulo for mais superficial. Se ele for muito profundo também, acaba não conseguindo. E a mulher que, nesse autoconhecimento, muitas vezes ela só se apercebe de nódulos já com mais do que 2 centímetros, né? Então,
por esse motivo, que é óbvio, esse autoconhecimento é super importante, leva a paciente ao médico e aí o médico que vai checar se esse nódulo tem ou não alguma característica suspeita, se precisa ou não ser feito algum tipo de avaliação a mais. Mas esses sinais são importantes. Vamos falar sobre outros sintomas. Então, você falou do bico invertido, de repente um endurecimento, perceber alguns nódulos, mas existem outros sintomas que também podem aparecer, inclusive na pele, né? Sim. Uma vermelhidão, uma outra parte mais endurecida. Que mais que a gente pode perceber de anomalia na mama? Pode existir, por exemplo, uma secreção por um mamilo só, né? Uma secreção que pode ser fluida, bem líquida, bonitinha, ou sangue. Pode existir em caso de um câncer que de repente pode ser até um pouco mais avançado, a pele ela fica como se fosse a casca de laranja. Sabe quando você tem a celulite que aperta, né? E faz aqueles furinhos? Então pode existir esse tipo de alteração na pele. Ou mesmo um vermelhidão, né? Então acho que um alerta que é bem interessante, as mulheres que se apercebem de alguma alteração na mama, se isso se perpetua, se isso se mantém, ela vai ao médico, esse médico fala, não, fica tranquila, isso não é nada. Mas não desaparece com o remédio, ou essa pessoa não examinou, volta no médico, troca de médico, sabe? Vai para alguma avaliação, porque a manutenção disso pode ser a diferença entre uma inflamação, uma infecção da mama, ou um câncer, por exemplo, mais avançado, que a gente tem extremamente raro, mas existe um câncer chamado inflamatório, onde isso pode acontecer. Bom, chances de cura hoje são enormes, né? É legal a gente falar sobre isso também, que quando você recebe um diagnóstico de câncer de mama, isso está bem longe de ser uma sentença ruim, né? Você vai passar por um processo e o tratamento vai ser, claro, encaminhado pelo especialista, né? Que pode ser do mais invasivo ao menos invasivo, mas com grandes chances de sucesso hoje em dia, né? Eu acho que, assim, ruim sempre né? Ninguém gosta de receber um diagnóstico de câncer, né? Mas o que eu acho que é importante a gente comentar aqui é que sim, existem muitos tratamentos, né? E mesmo para uma paciente que não esteja mais, por exemplo, numa condição de tratamento curativo, porque seria muito ruim a gente falar aqui só para aquelas mulheres que têm um diagnóstico cujo tratamento e a cura é possível. Se a gente for ampliar para todas as mulheres, né, os tratamentos hoje melhoraram demais. Então, a quantidade de medicamentos que são possíveis de serem feitos para controle de doença, para deixar essa paciente vivendo durante anos e mais anos, né, casar, ter filhos, ir vivendo uma série de coisas que ela poderia não viver por conta de ter um tratamento dedicado a ela para estender essa vida e com qualidade de vida, isso também é mais possível hoje, graças a uma série de descobertas relacionadas a tratamentos de câncer. Tá certo. Bom, esse assunto não se encerra nunca, né? Mas eu vou agradecer agora e deixar o espaço aberto para você voltar, por favor, doutora, para a gente continuar conversando sobre esse assunto absolutamente necessário, né? Com certeza. Obrigada. E parabéns pelo Dia do Médico. Muito obrigada. Mais nada. Muito bom. Doutora Fabiana Baroni Mac disse, que é mastologista e cirurgiã oncológica do AC Camargo Cancer Center e membro da Comissão Mulheres da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Você faz contato através do site accamargo.org.br e também sbco.org.br, que são duas instituições que estão aí para atender e apoiar essas mulheres também, né? Obrigada, viu, doutora? Até uma próxima. Muito bom. Tchau, tchau.